removidas, depois vão voltar. Gravando. Então, vamos lá. Hoje a nossa aula, então, é sobre planejamento em prótese sobre implante. Primeiro assunto aqui do nosso curso de implantes. E não tem como a gente começar a falar sobre implantodontia sem falar desse cara. Provavelmente vocês já viram o rosto do Per-Ingvar Brånemark. Ele é considerado o pai da implantodontia. Por quê? Ele descobriu que se você instalasse implantes de titânio no osso, da maneira certa e observados alguns cuidados, você teria um crescimento ao redor desses implantes de osso, sem nenhum tecido cicatricial, sem nenhuma inflamação, de maneira que o osso também não tivesse, de maneira que o implante e o osso se integrassem. E esse fenômeno é conhecido como osseointegração. Uma das coisas que faz com que a osseointegração aconteça é o uso desse material biocompatível, que é o titânio. E um outro fator importante também é você deixar aquele implante ter um período de cicatrização livre de cargas, livre de movimentação. Então, se você instala um implante, mantém ele livre dessa movimentação e aguarda o período de cicatrização, você vai ter esse fenômeno que é a osseointegração. E ele pensou primeiro em utilizar esses implantes ósseo-integrados na reabilitação de maxilas e mandíbulas edêntulas. Então, por isso, ele desenvolveu um protocolo de reabilitação dessas maxilas e mandíbulas. Ele não é dentista, ele é ortopedista, vocês já devem ter ouvido falar da história dele. E junto com cirurgiões dentistas, ele desenvolveu uma maneira de reabilitar essas maxilas e mandíbulas edêntulas, que é o chamado protocolo de Brånemark. O que é o protocolo de Brånemark? É você distribuir uma quantidade considerável de implantes, 6 a 8 implantes ou até mais, na maxila, na mandíbula edêntula, e sobre eles apoiar uma prótese fixa sobre esses implantes, suportadas por uma barra. Então, daí que vem o nome, pessoal, de prótese tipo protocolo, porque são próteses fixas sobre implantes de acordo com o protocolo desenvolvido por Brånemark. Então, a osseointegração, ela é observada radiograficamente, você não vê nenhuma interface aqui, nenhuma área radiolúcida que representaria algum tecido cicatricial, que não seja ósseo aqui ao redor. E se a gente observa que o implante não tem mobilidade, essa osseointegração aconteceu. Em um primeiro momento, a preocupação do professor Brånemark e de outros dentistas que começavam a trabalhar com essa coisa nova, que era a implantodontia, era a ocorrência dessa osseointegração e a durabilidade, né, a duração, a manutenção dessa osseointegração. Eles tinham muito receio que as forças oclusais pudessem fazer com que essa osseointegração se perdesse. Então, depois de um tempo que eles acompanharam, por exemplo, eu trouxe aqui esse artigo de um estudo de 15 anos de implantes ósseo-integrados no tratamento de mandíbulas edêntulas, que foi publicado lá em 1981, eles estavam relatando para os dentistas, assim, né, que nem todo mundo tinha acesso a essa tecnologia, a essa técnica, eles estavam relatando aqui, ó, que a osseointegração pode ser alcançada e mantida por uma técnica cirúrgica gentil, uma técnica de instalação gentil. Você não pode aquecer o osso, você não pode perfurar demais o osso e deixar o implante sem uma fixação primária, que a gente chama de estabilidade primária. Um longo período um longo período de cicatrização e uma distribuição de tensões adequadas quando em função. Mas aí eles viram, ó, aqui eu acho que desconfigurou o lugar que eu tinha destacado, que num grupo de 130 mandíbulas e maxilas, foram instaladas 895 fixações, e dessas 81% na maxila e 91% daquelas na mandíbula estavam estáveis, suportando as próteses. E em 89% das próteses, 100% dos casos mandibulares, as próteses continuaram estáveis. Então, só depois de 15 anos, que eles tinham certeza que a osseointegração podia ser alcançada, podia ser mantida,
Aí que eles foram se arriscar a instalar implantes em áreas menores, tá? Para próteses múltiplas e implantes unitários. Então, no início, a prótese múltipla, ela era sempre com implantes esplintados, no início, a prótese múltipla, né, ela era não muito extensa, e mesmo quando você conseguia instalar implantes unitários, um por dente a ser reabilitado, as próteses eram esplintadas. Por quê? Existia uma preocupação com a distribuição de tensões. Todo mundo tinha medo de perder a osteointegração dos implantes. Então, eu acho legal trazer essa parte, porque todo mundo imagina que fazer a reabilitação de um implante foi o que veio primeiro, porque é mais simples, é um dente só. Mas, na verdade, quando o Brånemark pensou na reabilitação de pacientes, ele achou muito arriscado colocar um implante próximo de raízes, colocar o implante para substituir um dente no qual ele pode receber cargas de todos os lados. Dentes, por exemplo, anteriores, que recebem cargas no movimento de protrusão, lateralidade. Enquanto na imaginação de quem desenvolveu esse protocolo, um implante de prótese de arcada total, você tem 6 a 8 implantes esplintados, todos unidos por uma barra. Então, essas tensões vão ser dissipadas. Então, eles se sentiram mais seguros de começar a utilizar os implantes pelos protocolos. E depois isso foi vindo para implantes unitários. Então, com a ampliação das indicações, hoje a gente tem próteses totais fixas, que são a prótese tipo protocolo de Brånemark, não é? Então, aqui a gente tem 5 implantes, ó, distribuídos ao longo da maxila, por exemplo. E nós temos também as próteses totais removíveis sobre implantes. Essas próteses a gente chama de próteses implanto-retidas, mas elas são próteses muco-suportadas. Por quê? Você tem aqui, ó, elementos de retenção. Então, aqui nós temos uma barra com 4 implantes e nós temos clips aqui, ó. Esse sistema se chama barra clip. Às vezes, muitos dos colegas já formados, né, eles já conhecem, mas eu acho importante a gente colocar para os alunos que estão começando a se interessar por essa área agora. Então, a gente tem, por exemplo, clips, elementos de retenção, podem ser também borrachas, anéis de retenção, que nós chamamos de O-ring, e essa prótese, ela é retida por essa barra, mas ela as forças, a distribuição de forças é feita sobre a mucosa, então é importante fazer uma moldagem funcional adequada dessa área, e você vai ter uma prótese que ela é removível, e ela tem uma certa movimentação durante a mastigação. Nós temos também próteses parciais que podem ser múltiplas, e temos também próteses unitárias. As próteses múltiplas, elas geralmente são parafusadas, olhem lá. Então, sempre que tem uma prótese, sempre não, na maioria dos casos que a gente tem uma prótese sobre implante, vocês vão ver um orifício no qual tem esse parafuso. E uma grande vantagem dessas próteses parafusadas é que você consegue instalar e você consegue remover para avaliar a saúde dos implantes, para fazer algum reparo, certo? Para as próteses unitárias, nós também temos a opção de próteses parafusadas e temos a opção de próteses cimentadas. Então, aqui, para vocês irem se adaptando, nós temos um elemento que é uma cópia do implante que está na boca do paciente, no modelo de gesso, que a gente chama de análogo. Sobre esse análogo, essa parte aqui mais esbranquiçada, é um pilar de zircônia, que é um intermediário que tem o formato de um preparo para a coroa total. E aí, sobre esse intermediário, que é parafusado no implante, é feita uma coroa de cerâmica pura, metalocerâmica, né, tanto faz, que é cimentada da mesma maneira que nós cimentamos uma coroa sobre raízes, né, sobre dentes, sobre núcleo. Então, hoje a gente tem opções totais, tanto fixas quanto removíveis, e nós temos próteses múltiplas e unitária, e chega a um ponto de níveis de refinamento que a gente consegue devolver não só a função, mas também a estética, tanto a estética com as características de ópticas do esmalte dentina, mas também toda a arquitetura gengival, que é o que a gente chama de estética rosa. Certo? E com a ampliação das indicações dos implantes, nós começamos a nos deparar com essas situações aqui. Por exemplo, aqui o paciente usa uma prótese provisória,
em resina acrílica, cimentada sobre esses caninos que são os pilares. E ele está em tratamento com implantes instalados para que seja feita uma prótese fixa sobre implantes nessa região dos 4 dentes anteriores. Se foram instalados 2 implantes, vão ser feita a reabilitação de 4 dentes. Será que esses implantes estão numa posição ideal para que a gente faça a reabilitação com estética, com função fonética corretas? Acredito que não, né? Então, você consideraria fácil você reabilitar esses implantes? Olha, aqui foram instalados implantes quase no fundo de sulco da paciente. Por quê? Porque os implantes, por muito tempo, eles foram instalados onde você tinha disponibilidade óssea. E o cirurgião instalou nessa posição, mas ele não entendia onde deveria ser a posição ideal para que a prótese ficasse satisfatória. Né? Nesse caso também, ó, quando a gente tem uma perda dentária unitária, a gente tem uma perda de tecido ósseo, né? A tábua óssea vestibular, o volume reduz muito. Então, não é incomum a gente ter esse tipo de implantes mais vestibularizados. Aqui, uma prótese múltipla, quase um protocolo, embora tenha aqui 2 elementos ainda posteriores, e lembram que tem que ser feita uma barra? Vou fazer uma barra, mas esse implante está lá do outro lado, no fundo do sulco. Nesse caso também não é uma posição favorável. E aqui nós já temos um implante com... Aqui é um elemento de prótese instalado para fazer moldagem, por exemplo, está lá no fundo de sulco também. Além da estética, é muito complicado que o paciente higienize uma prótese nessa situação, nessa posição, tá? Aqui a gente não tem mucosa ceratinizada, então não é uma posição ideal para que a gente faça uma prótese que vá ter longevidade. Foi aí que a implantodontia deu um salto. Ela parou de se preocupar com a osseointegração, parou de se preocupar em desenvolver componentes protéticos angulados para corrigir essas falhas e passou a pensar no planejamento reverso. Então, hoje, quando a gente fala em planejamento de prótese sobre implante, nós pensamos no planejamento reverso. O que é o planejamento reverso? São uma série de procedimentos prévios aos procedimentos cirúrgicos que estão diretamente relacionados com a prótese e que vão auxiliar nas decisões quanto ao tamanho, o tipo, o modelo e principalmente a posição do implante dentário. Por quê? Na terapia com implantes, o objetivo é a prótese. Não importa se o cirurgião usou a melhor técnica, se o implante estiver mal posicionado, a prótese não vai ter as características adequadas de uma prótese e não vai ter longevidade. E nós queremos uma prótese que tenha função adequada, que tenha estética e que tenha longevidade. É por isso que o planejamento reverso é tão importante. Por exemplo, ó, esse caso eu acho interessante mostrar porque é uma paciente que tinha todos os dentes. Vocês conseguem olhar e dizer certinho qual que é o dente dela que é um implante. Certo? É ruim que a gente não tenha interação, né? Não espero o pessoal responder tanto, né? São muitas pessoas. Mas aqui, ó, vou esperar. Vamos fazer um quiz. Qual que é o implante desse dente? Oh, qual que é o implante dessa paciente? Doze. Todo mundo sabe que é o 12. Por quê? Aqui a gente tem vários elementos de estética que essa paciente tem presentes no sorriso que são considerados agradáveis. Linha média, adequada, margens gengivais adequadas, né? Centrais maiores, laterais um pouquinho menores. O que mais chama atenção nesse caso é o eixo dental, que os centrais têm um eixo perpendicular ao plano oclusal, e esse lateral, ele tem uma posição muito diferente. Olha essa foto aqui, ó. E por mais que a cor dessa prótese esteja satisfatória, esse má posicionamento do eixo dentário prejudica toda a estética do sorriso dessa paciente. Estou aceitando mais uma pessoa. Isso.
Então, aqui, ó, lá na radiografia, a gente vê que é um implante que está extremamente mal posicionado. Ela tinha próteses aqui metalocerâmicas, ó, no 13 e no 14. Mas nós trocamos essas próteses e o 12 ela falou, eu não quero trocar, porque foi o melhor que eu consegui fazer. Eu instalei esse implante há muitos anos, eu já passei por 3 dentistas e esse foi a melhor posição que conseguiu fazer. Então, para evitar esse tipo de erro, no qual a única opção é você remover esse implante, né, ter esse procedimento cirúrgico que é incômodo para o paciente, existe um risco de perda óssea, que deve ser planejado muito bem para fazer essa remoção, aguardar um tempo de cicatrização, instalar um novo implante e aí fazer uma nova prótese. Para evitar esse tipo de problema, é que a gente faz o planejamento reverso. Então, no planejamento reverso, a gente tem que ter a prótese e a cirurgia de mãos dadas. O cirurgião e o protesista tem que ter uma comunicação muito clara e muito fácil. E só assim a gente consegue excelência na estética e na função. Quais são os passos básicos para a gente fazer um planejamento reverso? Tudo começa com o planejamento da prótese, que geralmente é um enceramento diagnóstico. Esse enceramento, que no enceramento a gente decide a posição dos dentes, a inclinação dos dentes, que seriam ideais para aquele caso. E aí, depois a gente transforma esse enceramento, cadê meu mouse aqui, num guia tomográfico. Esse guia tomográfico vai guiar o posicionamento ideal dos implantes, utilizando exames de imagem. Esse guia tomográfico, ele tem marcadores que nos mostram a posição ideal desses dentes da futura prótese. E aí o cirurgião vai para a cirurgia com um guia cirúrgico. E isso faz com que ele não precise instalar em um lugar sem referência, que ele tem uma referência para a instalação dos implantes. Então, vamos falar... e aí o posicionamento dos implantes, ele deve ser baseado nas características desejáveis da futura prótese. Por exemplo, se eu quero, nessa prótese que seria uma prótese total, se eu quero linha média adequada, o orifício que a gente falou da prótese parafusada, ela não pode sair aqui na linha média. Se a gente espera um suporte labial adequado, eu não posso também posicionar o meu implante muito vestibularizado ou muito lingualizado. Então, baseado nas características da futura prótese, nós conseguimos fazer um planejamento reverso e o cirurgião vai instalar os implantes numa posição favorável. O enceramento diagnóstico do caso, então, vai guiar o posicionamento cirúrgico. Então, aqui a gente vê nesse modelo de estudo, né, um caso parcial, foi feito um enceramento, 3 dentes desse lado, 2 desse dente, é feito um guia cirúrgico, um guia tomográfico, e aí esse guia tomográfico também vai ser utilizado como guia cirúrgico. E quando o planejamento reabilitador, ele vai ditar não só os procedimentos de implantodontia, mas também procedimentos, abordagens periodontais em geral. Então, se para conseguir fazer um tratamento de dentes anteriores, nós precisamos corrigir as margens gengivais ou fazer um enxerto de tecido conjuntivo, né? O pessoal da pério vai falar bastante, o Patrick vai falar com vocês esse procedimento, depois falar muito sobre isso. A posição ideal do implante e a posição da margem gengival, ela já é planejada no momento do enceramento diagnóstico. Então, o guia cirúrgico no planejamento de implantes, ele também guia outros procedimentos cirúrgicos periodontais adicionais, não só a posição do implante. Então, vamos começar falando como é feito esse planejamento reverso em prótese total. Se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, podem perguntar, tá? Essa aula é mais introdutória, mas a gente não tem aqui pergunta simples ou pergunta boba. A gente tem espaço para vocês perguntarem qualquer dúvida que vocês tiverem. Então, quando a gente faz uma prótese total, como é feito esse procedimento passo a passo? Então, eu trouxe para vocês alguns casos clínicos e que mostram maneiras diferentes de a gente fazer um guia para prótese total. Por exemplo,
nós vamos ter que pensar no número de distribuição dos implantes, na posição ideal dos implantes e nos materiais restauradores que vão ser utilizados. Tudo isso é definido em função da posição dentária final, no planejamento reverso. Como que nós vamos definir isso em função da posição dentária final? É aí que a gente vai mostrar o passo a passo para vocês. Então, aqui nós temos um caso clínico de um paciente que usava próteses totais, superior e inferior. Tinha prótese com estética satisfatória, a queixa dele é que a prótese inferior não parava, tá? Aqui, na verdade, tem alguns casos, algumas fotos do caso específicos e vou mostrar algumas imagens ilustrativas para mostrar maneiras de fazer o guia. Então, quando nós temos um paciente de prótese total, nós vamos planejar os implantes na posição ideal dos dentes da prótese tipo protocolo que nós vamos fazer. E para determinar a posição ideal desses dentes, nós não conseguimos por meio só do exame clínico. No exame clínico, nós vamos avaliar outras coisas, por exemplo, forma do rebordo, e já vamos ter uma ideia da disponibilidade óssea desse paciente. Mas seria só uma ideia. Nós só confirmamos mesmo a disponibilidade óssea desse paciente com exames de imagem, principalmente uma tomografia. A panorâmica, a radiografia periapical, né? Ela não tem nós não temos noção de espessura. Então, muitas vezes a gente tem um rebordo dessa maneira e dá a impressão que nós temos uma quantidade de osso suficiente, mas a gente tem muito tecido mole aqui, muitas vezes, e a mucosa pode enganar, então a gente precisa de um exame de imagem para poder fazer o planejamento dos antes. Então, essa é a característica inicial do paciente, tá? E aí, antes até de a gente fazer esse exame de imagem, para que a gente faça o planejamento reverso mesmo, porque não importa só a disponibilidade óssea, é a gente fazer uma montagem de dentes. Essa montagem de dentes, ela vai orientar a posição dos dentes na futura prótese, orientar o posicionamento ideal dos implantes. Então, para esse paciente, foi feito moldagem, uma moldagem anatômica com alginato, foi solicitado um plano de cera, um plano de orientação, e aí, feito a prova desse plano de orientação, com todas as características, a gente determinou todos os parâmetros importantes para a futura prótese, linha média, linha alta do sorriso, plano oclusal, corredor bucal, dimensão vertical de oclusão, e foi solicitada uma montagem de dentes, já para que a gente planeje na futura prótese todas as características que são necessárias para o sucesso dessa prótese. Essa montagem de dentes, aqui eu vou mostrar uma outra maneira de se fazer, ela é duplicada, ela é reproduzida e vai gerar para nós um guia tomográfico. O que esse guia tomográfico ele tem de diferente dessa montagem de dentes, por exemplo? Nós vamos ter um guia em resina acrílica, que é uma cópia dessa montagem de dentes, e na região oclusal dos dentes, para marcar a posição desejável da prótese final, nós temos aqui orifícios com algum material radiopaco. Nesse caso aqui, por exemplo, pode ser gutapercha em bastão. Então, esse guia tomográfico, ele é oferecido, né, ao paciente, e o paciente vai fazer uma tomografia com esse guia posicionado. Uma maneira simples da gente fazer esse guia tomográfico é fazer a duplicação dessa montagem de dentes ou mesmo da prótese atual. Quando o paciente já tem uma prótese atual nova, tem características estéticas boas, os dentes não estão desgastados, a DVO está adequada, nós podemos fazer a duplicação dessa prótese ao invés de fazer a própria montagem de dentes. Então, como que é feito essa duplicação da montagem de dentes ou da prótese total? Utilizando uma muflazinha, né? Isso aqui é uma mufla, uma forminha, para que a gente possa preencher isso aqui com material e copiar a prótese, e alginato. Então, preenchemos um lado dessa mufla com alginato e colocamos a prótese aqui em posição. Depois da presa do alginato,
nós passamos uma vaselina aqui nessa região do alginato, na parte externa, na prótese aqui não precisa, mas nós fazemos uma outra porção de alginato nesse outro lado e fechamos essa mufla. Uma ferramenta prática e interessante para a gente fazer isso é uma caixinha de aparelho ortodôntico, pode ser usado. Então, esse guia é feito de maneira muito simples, no consultório mesmo, e é um custo muito baixo. Então, ao invés de usar essa mufla metálica, você pode usar uma caixinha de aparelho ortodôntico. E aí, com a segunda porção de alginato porcionada, você copia a parte externa e você vai ter uma forma da prótese antiga desse paciente. Como foi passado vaselina aqui nessa parte, na interface entre as duas camadas, você consegue abrir e remover a prótese. Aqui é vertido acrílico transparente, né? Mistura jet, pó e líquido, verte aqui, fecha, e você vai ter a duplicação dessa prótese total do paciente. Depois dessa duplicação, você pode posicionar orifícios nos dentes como referência. Tem colegas que posicionam na vestibular para saber qual seria o limite vestibular da posição dos implantes, alguns orifícios. Ou você pode fazer com sulfato de bário. Quando a gente pede para o nosso técnico fazer isso, de uma maneira mais refinada um pouquinho, aqui a região dos dentes ela é preenchida com um material radiopaco que se chama sulfato de bário. E aí, na tomografia, esse material radiopaco fica visível, fica radiopaco, obviamente, né? E aí a gente consegue saber exatamente qual a posição ideal dos dentes da futura prótese. Então, aqui nesse caso, mostrei uma prótese superior, mas aquela prótese inferior aqui, ó, esse caso, esse guia tomográfico foi utilizado como referência no planejamento virtual do paciente. Então, é feita uma tomografia com aquela prótese em posição e aquelas regiões que foram preenchidas com o material radiopaco, elas ficam visíveis nesse exame tomográfico. Então, nós percebemos aqui, ó, que a posição ideal dos implantes seria nessa região desses pilares verdinhos aqui. E o que a gente vê? Que isso aqui está fora da posição óssea do paciente. Está fora, tá? Se fossem ser instalados implantes nessa posição aqui, ó, nós não teria como instalar implantes que a parte vestibular ficaria totalmente descoberta. Então, o que foi realizado aqui no caso? Existem softwares gratuitos, inclusive, de planejamento digital. Vocês já devem conhecer, né? Porque na minha época de mestrado isso era uma novidade, agora vocês são todos do virtual aí. Então, você pode escolher o diâmetro e comprimento dos implantes e posicionar ali virtualmente onde seria a posição ideal dos implantes. E eles viram, ó, que seria nessa posição, a posição ideal. O que foi feito, então, nesse caso? Esse caso está lá no livro Fundamentos de Prótese sobre Implante. Foi feito esse planejamento virtual na posição ideal dos implantes e foi feito um modelo prototipado, que é um modelo da mandíbula do paciente, feito por impressão 3D, e esse modelo tem posicionadores da posição ideal dos futuros implantes. Eu não considero essa maneira uma maneira muito prática de se fazer isso hoje em dia, porque você consegue modificar hoje a própria prótese e já fazer um guia cirúrgico, mas eu vou mostrar essa abordagem porque foi um caso que não deu certo, que não tinha disponibilidade óssea, ó, na posição que a gente precisava os implantes. Então, foi feito esse modelo prototipado, e aí, utilizando esse modelo, o cirurgião avaliou. Olha, aqui é a posição que eu queria os implantes, certo? Mas, usando aquele modelo prototipado, foram colocados esses posicionadores, feito um orifício no guia tomográfico desse paciente, e aí foi visto se a posição, aquela história, né? A expectativa era aquela posição branquinha, a realidade, que é a posição desses pilarzinhos aqui, ela foi reavaliada e o cirurgião e o protesista foram ver se era possível fazer a instalação desses implantes nessa posição sem prejudicar as características finais da prótese.
Então, o que a gente vê aqui, pessoal? Que a instalação dos implantes nessa posição vai levar uma prótese inferior com um volume maior nessa região, concordam? Porque, olha, a gente vai precisar estender a prótese fixa até aqui, não vai ficar somente ali a parte dos dentes, mas que não teria um problema, assim, não seria uma prótese que não teria um contorno adequado. Então, foi decidido se fazer a instalação nessa posição, planejada aqui pelo planejamento virtual e transferida para o modelo prototipado. Então, sobre esse modelo, foram colocados esses cilindros para marcar a posição dos implantes e foi confeccionado manualmente um guia cirúrgico com resina acrílica. Então, foi feita a união desses cilindros. Esses cilindros têm um diâmetro que permitem a passagem de uma broca cirúrgica utilizada para fazer a perfuração dos implantes. E esse guia cirúrgico, então, foi utilizado na cirurgia para guiar a posição dos implantes. Como essa posição foi planejada utilizando a tomografia, não vai ser necessário nenhuma correção de posicionamento na hora da cirurgia. O cirurgião vai fazer as perfurações exatamente nesse local, com essa inclinação, com essa angulação, e os implantes, e ele já sabe que existe disponibilidade óssea ali para a instalação dos implantes. E aqui, no caso, como já tinha previsibilidade da posição ideal dos implantes, foi instalada uma prótese imediatamente após a cirurgia. Então, no dia da cirurgia, que a prótese já estava pronta, ela foi construída sobre esse modelo, já se conhecia a posição dos implantes, já se conhecia a posição dos dentes e a prótese foi feita utilizando esse guia aqui como referência. Quando a gente instala a prótese imediatamente após a cirurgia, ou até 3 dias, 7 dias à frente da cirurgia, mas não aguarda aquele longo período de osso-integração que falava lá no artigo do Branemar, que a gente chama esse tipo de técnica de carga imediata, que é o quê? Colocar carga mastigatória, colocar essa prótese em função imediatamente após a cirurgia. Mas dá certo, professora? Dá. Hoje em dia, a gente aprendeu que a osso-integração não precisa mais daquele longo período, mas dá certo para alguns casos e com um certo planejamento. Como a gente viu aqui, ó, foi feito todo um planejamento previamente a essa cirurgia, mas principalmente nesses casos na mandíbula, a gente tem uma boa previsibilidade da carga imediata quanto à osso-integração. Tudo bem? Sim. Então, vamos aqui para um outro caso. Esse aqui também é um caso de protocolo inferior, que, na verdade, é aquele caso inicial, e eu vou mostrar para vocês, então, uma outra maneira de se fazer esse guia e de se fazer essa carga imediata, sem envolver um planejamento digital. Então, aqui foi feita uma montagem de dentes, aquele paciente que tinha queixa do protocolo inferior, perdão, da prótese inferior, que não tinha retenção. Então, foi feita uma montagem de dentes, aprovada pelo paciente, e essa montagem de dentes inferior foi duplicada, e nós transformamos essa prótese inferior num guia multifuncional. Esse guia multifuncional, eu quero que vocês observem que ele é de resina acrílica transparente e tem alguns orifícios aqui na parte vestibular, tá? Por quê? E ele também tem, aqui ele não tem posicionadores, cilindros para posicionar exatamente a posição dos implantes, mas ele tem uma canaleta que permite ao cirurgião que ele decida no momento da cirurgia qual é a melhor inclinação, angulação e posição desses implantes, de acordo com a disponibilidade óssea, mas não tem posições fixas para esse implante, e sim, vamos dizer assim, que ele tem uma margem de segurança de onde ele pode colocar esses implantes sem comprometer a posição da prótese e a posição dos futuros dentes artificiais.
Como que isso acontece? Dessa forma, ó. Então, no momento da cirurgia, ele usa como um guia de posicionamento, mas, por exemplo, esse implante está mais centralizado no osso, esse aqui já está um pouquinho mais próximo aqui da vestibular da futura prótese, mas isso não compromete o resultado final da prótese. Então, é feita a cirurgia, são instalados os implantes, só para vocês conhecerem esses materiais metálicos aí que vocês estão vendo. Isso aqui não é um implante, tá? Foi feito as perfurações, então ele coloca uns postes de posicionamento só para conferir como vai ser a posição dos implantes com o guia cirúrgico. Então, esse aqui, pessoal, a gente chama de guia multifuncional, porque além do guia cirúrgico no momento da cirurgia, ele serve como uma moldeira individual para uma moldagem logo após a cirurgia e também para o registro das relações intermaxilares, o registro oclusal. Como que isso é feito? Depois da cirurgia, com os transferentes posicionados aqui, tá? É feita uma moldagem injetando silicone ou um outro material nesses orifícios vestibulares. A moldagem é feita utilizando esse guia, então vai pouco material, é uma moldagem mais fácil, porque a moldeira é individualizada, né, o guia. E você tem também a prótese, como tem os dentes duplicados aqui nesse guia multifuncional, você consegue fazer a moldagem e o registro. Estão vendo que tem um vermelhinho aqui, que é uma Duralay? Um registro oclusal. E aí é possível fazer, olha aqui, ó, registro interoclusal, mantendo a DVO na posição dos dentes que já foi montado, né, já foi avaliado. E aí é feito, então, e no dia seguinte já tem uma barra metálica finalizada, certo? Pode ser feita a montagem, a prova dos dentes, superior também, é só reproduzir aquela montagem de dentes que já estava feito, e aí é possível fazer a instalação dos implantes ali imediatamente, ou 2, 3 dias após a cirurgia. É também um caso de carga imediata. Mas e se eu não for fazer carga imediata? Eu ainda assim preciso de um guia cirúrgico? Com certeza. Porque quando a gente faz um guia que permite ao cirurgião visualizar a posição e inclinação ideal dos implantes, planejar qual vai ser a extensão da prótese, porque a gente não quer colocar um molar lá atrás e deixar um braço de cantilever, que a gente chama um braço suspenso muito longo, certo? Então o cirurgião precisa planejar onde vai o último implante. Quando eu tenho esse guia para orientar o cirurgião, o sucesso da minha prótese é muito maior. Eu não vou ter uma prótese muito extensa, que pode vir a fraturar. Eu não vou ter uma prótese que o implante vai sair lá na vestibular do dente da prótese total. Então, a gente consegue ter uma previsibilidade maior. E mesmo quando a gente não faz carga imediata, eu posso usar esse guia como uma moldeira individual. Vai facilitar o meu procedimento. Mas aí, se não for carga imediata, ele não é um elemento obrigatório. Eu posso fazer a moldagem, que o Luiz vai conversar com vocês, né, daqui a algumas aulas sobre isso, utilizando uma moldeira comum. Então, aqui, ó, é aquele caso que eu comecei, parei, mostrei outra coisa, e mostrei de novo. É aquele caso do paciente que tinha queixa de prótese inferior sem retenção. Com aquele guia multifuncional, eu posicionei os implantes numa posição que não prejudicou a prótese de maneira nenhuma. Aqui, na oclusal dos dentes, aqui, mais lingualizados, mas sem um volume excessivo. Aqui a gente também vê a parte interna da prótese, ó, os implantes também estão bem posicionados. Aqui a prótese instalada. E aqui uma vista oclusal dos orifícios já fechados com resina composta. Esses orifícios da prótese, pessoal, não ficam abertos, tá? Para evitar acúmulo de alimento, obviamente. Quando a gente precisa fazer o acesso para remover essa prótese, nós removemos essa resina, esse material restaurador, e acessamos o parafuso.
Diferentemente, ó, de quando a gente não faz planejamento reverso. Olhem aqui, é uma outra prótese. Aqui nós temos dentes orifícios posicionados próximos aos dentes, mas tão próximo, ó, que teve que remover a incisal desse elemento. São esses elementos aqui, ó. E um saiu por vestibular e o outro saiu na vestibular desse canino aqui, 43. Nossa, mas dá para fazer prótese assim? Dá. Já que os implantes já estão instalados, nós não temos muito o que fazer. E não dava para a gente modificar também a posição desses dentes em relação à prótese superior. Se a gente projetasse os dentes anteriores para projetar os dentes inferiores, aí a prótese superior ficaria comprometida. Então, nós fazemos a prótese, instalamos, fechamos esses orifícios com resina composta, mas esse tipo de... Quando a gente tem um dente de estoque todo desgastado, isso predispõe à fratura do material de revestimento, que é esse dente de estoque e essa resina acrílica. Imaginem isso aqui todo dia ocluindo e tendo essa... Olha que fininho que é essa região. Mesmo com a resina composta aqui, o paciente sempre vai ter um reparo, um remendo, assim, né? Vamos dizer, a grosso modo. Nunca vai ser um revestimento tão resistente quanto nessa região aqui que a gente não tem orifício, ou se tivesse um orifício, por exemplo, numa posição adequada aqui, ó. Aqui ou sobre os dentes de estoque. É estranho a gente dar aula assim, eu tô dando bastante aula online, mas a gente não para muito, né? Vai falando, eu espero que vocês estejam acompanhando, que tá tudo certo. Tem alguma pergunta? Depois o Sérgio me passa, então, e a gente vai conversando. Então, pessoal, alguns casos de protocolo inferior. Quando a gente vai tratar próteses totais superiores, a gente tem que pensar além da posição somente dos implantes e somente dos dentes em relação à prótese superior. Na prótese superior, a gente tem outros aspectos, principalmente os estéticos, que devem ser levados em consideração. Porque a perda dentária, ela leva a alterações anatômicas, fisiológicas e estéticas. A alteração anatômica é a reabsorção do rebordo alveolar. Quando a gente não tem mais os dentes, nós não temos a necessidade biológica ali, a gente não tem mais o tecido que nutria o osso alveolar. Então, a gente tem uma reabsorção e o rebordo se torna um rebordo residual. Eu gosto muito de mostrar essas fotos porque, olha aqui, ó. Aqui eu gosto de mostrar onde ficava a papila incisiva de um paciente dentado. Aqui, ó, muitas vezes a papila incisiva vem parar aqui na frente, vem parar aqui em cima do rebordo. O que isso quer dizer? Que todo esse tecido ósseo foi perdido. Fernanda, tem duas dúvidas aqui que eu não me perdi aqui no chat. Ele estava para baixo e não apareceu. Tá? Sei. Tem uma da Ana, que ela já vi alguns casos em que é utilizado um pedacinho de lâmina de chumbo e gutapercha para confeccionar uma guia e encaminhar para a tomografia panorâmica. É indicada a utilização desses artifícios na confecção da guia? Essa é a pergunta da Ana Cláudia Ramin. Ana, lâmina de chumbo é aquela de radiografia? Tirar a radiografia, tomografia ou radiografia panorâmica. Olha, Ana, eu nunca vi com lâmina de chumbo, mas eu acredito que aqui o artifício que você usa é o de menos. O importante é que seja um material radiopaco. Eu já vi gutapercha, já vi até uma gutapercha não em bastão, do cone de gutapercha, assim, por exemplo, aqui a gente tinha o guia coladinho na vestibular, aqui, por exemplo, né? Você pode usar sulfato de bário. O guia com sulfato de bário, ele fica, assim, mais preciso, porque ele faz a forma do dente certinho. A gente vai mostrar um aqui do caso do Luiz, que até a gente já discutiu outras vezes. Mas eu acho que qualquer coisa radiopaca que você utilizar, até uma resina composta, eu acho que é válido. Se você mesmo... A Rafaela está citando aqui o caso de utilizar papel alumínio. Também nunca vi, mas deve funcionar.
deve funcionar. O que for mais prático, né? O que acontece, pessoal? Eu penso o seguinte, quando a gente tem, igual vocês que atendem na faculdade, a gente tem um pouco da questão do custo para o paciente, tudo que facilitar para você e gerar menos custo para ele é válido. Mas quando você não vai confeccionar esse guia, você vai mandar para o técnico, aí ele tem materiais específicos para fazer isso, que ou são cilindrinhos metálicos que ele já compra para isso, ou é o sulfato de bário, que também não é um material caro. Eu acho que vai mais da disponibilidade. Se você só tem o papel alumínio para fazer, dá para fazer com papel alumínio, funciona bem. Fernanda, uma outra pergunta do Rafael Tribulata. Tá? Nesse caso da prótese inferior com carga imediata, todos os implantes devem ter 35 newtons de torque logo após a cirurgia, por ser uma carga imediata ou não? Sim. Quando a gente faz carga imediata, até mais. Tem gente que só faz acima de 45 newtons. Como eu não sou da parte de cirurgia, Rafael, eu não vou saber te falar exatamente qual que é o número mágico do travamento para carga imediata. Mas para os outros colegas acompanharem, o que acontece? Quando a gente instala um implante em um osso que tem uma densidade, uma dureza razoável, chega um momento que o osso não gira, que o implante não gira, não continua girando naquele osso, quando você dá ele não gira com um torque superior a 35 newtons, por exemplo, né, a um valor. Isso quer dizer que ele está tão estável que se eu colocar uma prótese sobre ele, ele não vai ter movimentação, porque ele está travado ali naquele osso, é um osso compacto, é um osso denso, tá? Então, a gente só pode fazer a carga imediata quando atinge o travamento recomendado pelo cirurgião, que geralmente é acima de 35 ou até mais. Na mandíbula é fácil conseguir esse travamento, porque a mandíbula é um osso, tem um osso de melhor qualidade, mais compacto. Já na maxila, o osso da maxila, ele é menos compacto, ele é mais esponjoso, então muitas vezes, mesmo que você faça uma perfuração levemente, com diâmetro, uma broca de diâmetro levemente menor que o implante, você, pela consistência ali, por ser um osso mais esponjoso, você consegue girar o implante, mesmo depois que você já finalizou as perfurações, ele continua girando com torques menores do que 35 newtons, por exemplo. Aí quer dizer que se você colocar a prótese, a carga mastigatória vai levar a micromovimentação do implante e a ossa-integração não vai ocorrer. Entre o implante e o osso vai se formar uma camada de tecido conjuntivo, ali um tecido que não é o tecido ósseo. Tudo bem? Respondido? Sem mais perguntas. Tem por mais. enquanto. Sem mais. Então tá. Então vamos continuar. Quando a gente pensa numa prótese sobre implante superior, a gente deve considerar as alterações que acontecem, né, anatômicas, fisiológicas e estéticas. O que chama mais atenção são as alterações anatômicas, que é a perda do rebordo alveolar. A gente perde o osso alveolar em volume, até porque os dentes anterosuperiores, eles são posicionados mais para vestibular em relação à base do rebordo, então todo aquele osso vestibular ele é perdido. A gente tem alterações estéticas, que seria uma assimetria dos terços faciais. Por quê? Porque o paciente tem uma redução da dimensão do terço inferior da face. Como ele não tem mais os dentes posteriores para manter a dimensão vertical de oclusão, que é a DVO, ele não tem uma MH favorável. Então, acontece que a mandíbula se movimenta mais e o terço inferior da face diminui. Como a gente vê aqui, ó, terço superior, lá da linha do cabelo até a glabela, terço médio da glabela até a base do nariz, terço inferior da base do nariz até o mento. Num paciente dentado ou que usa próteses adequadamente, que foram adequadamente confeccionadas, a gente tem uma simetria entre o terço médio e o terço inferior. Já quando o paciente perdeu os dentes ou não usa nenhuma prótese ou está sem prótese no momento da avaliação, você tem uma redução da altura do terço inferior da face. O que acontece devido a essa redução?
você tem uma inversão dos lábios, porque você tem a dimensão vertical de oclusão, essa altura reduzida, e você também tem, pela perda óssea na maxila, uma perda do suporte labial. Isso traz para o paciente uma face muito mais envelhecida. Traz também um colapso aqui dos músculos, né, dos tecidos moles. Acho que tem algum microfone aberto. Se puder desligar, tá fazendo um barulhinho. E isso aqui tem que ser compensado com a prótese total, seja ela convencional, seja ela sobre implantes. É por isso que o planejamento reverso da prótese superior, ele começa com a moldagem, com o plano de orientação, mas essa etapa aqui deve ser muito, muito, muito criteriosa, porque a gente não quer uma prótese que o paciente investiu teve um investimento financeiro maior, que demanda tempo, que demanda cirurgia, tempo de cicatrização e que não cumpra os requisitos estéticos e não dê suporte para esses tecidos moles. Então, lá no nosso plano de cera, a gente vai avaliar todos os parâmetros estéticos. Eu dou aula disso, todo mundo está cansado de me ouvir falar, né? Mas eu trouxe aqui de novo. O suporte labial, a altura dos incisivos, a linha do sorriso, corredor bucal, linha média, linha dos caninos e linha alta do sorriso. Então, nós devemos ajustar o plano de cera, né? E nesse plano de cera ter as características da futura prótese, levando em consideração as características estéticas que você quer na sua futura prótese total, seja ela convencional, seja ela sobre implantes. O que eu quero dizer com esse slide aqui, pessoal? Algo que a gente até já conversou, professor Sérgio, né? A gente já conversou em outras discussões que a gente faz. Se você quer saber fazer protocolo superior, tem que fazer prótese total. Protocolo superior, você precisa levar em consideração tudo que você aprendeu sobre prótese total, a diferença é que isso vai ser retido por implantes. Então, se você não gostava de prótese total, está na hora de começar a gostar, se você quiser fazer protocolo sobre implante superior ou inferior. Então, aqui a gente tem as linhas, olha, aí a montagem de dentes vai reproduzir aquilo que você determinou no plano de cera. Deixa eu só dar uma olhada aqui a oração para não me perder. Tá bom, 7 horas. Então, aqui a gente tem um caso do Luiz, que vai dar aula para vocês daqui a alguns módulos. Então, a gente faz um exame clínico, um paciente que tem queixa, essa paciente tinha queixa para fazer implantes no arco superior. Começamos com uma avaliação extraoral, avaliação do sorriso e da face, e a gente vê o que aqui? Que ela tem uma exposição da gengiva da prótese bem considerável, né? E aqui a gente tem até uma alteração, vamos dizer assim, que a gente tem os dentes posteriores bem curtinhos. Isso tem um motivo, ó. Quando a gente pede para o paciente tirar a prótese, a gente vê que ela tem um volume e uma altura óssea aqui bem grande, que ultrapassa a linha do sorriso dela. Então, provavelmente, quando ela tinha os dentes, ela deveria ter alguma discrepância óssea, alguma maloclusão, porque mesmo depois da extração e da reabsorção desse osso, a gente ainda consegue ver um volume aqui, ó, bem grande. Será que a gente vai conseguir fazer uma prótese satisfatória, que aqui vai ter espaço para barra, que eu mostrei para vocês, aquela barra metálica, e mais os dentes de estoque? É uma coisa que a gente precisa pensar. Então, aqui foi feito uma avaliação do suporte labial. Sem a prótese, a gente vê que ela perde bastante suporte labial, apesar de ter bastante osso em altura. E olha aqui mais de perto, ó, vê que tem um volume bem considerável. Então, o que a gente faz para saber se vai ter espaço? Começa pela montagem de dentes e o plano de orientação e montagem de dentes. Então, foi feito um plano de orientação, igual vocês fazem para prótese total. Registro da DVO adequada. Montagem dos dentes e prova dos dentes. Nesse caso, como ela tinha bastante volume ósseo,
foi feito uma prova dos dentes sem a flange vestibular, sem aquela cobertura de acrílico na região vestibular, para avaliar se faz diferença a presença daquela flange no suporte labial da paciente. Então, aqui no palato a gente tem uma cobertura de acrílico, mas não tem a flange vestibular. E aí foi feito um suporte labial aqui, uma flange removível com silicone por condensação. Então, aqui foi feito, manipulado o silicone pesado, colocado ali no modelo na frente, não é na boca, põe no modelo, para deixar essa flange removível. E aí foi feita a avaliação, ó, sem a flange e com a flange. E aí isso tem que ser mostrado para a paciente e conversado com o paciente, certo? Muitas vezes a paciente quer fazer uma prótese sem aquela gengiva. A maioria dos pacientes querem fazer sem gengiva, mas nem todos os pacientes podem. Tem pacientes que perdem muito de suporte labial. Essa paciente perde um pouco. Aí é a hora de conversar com ela, se ela realmente acha que faz diferença na estética dela, tirar foto, conversar com o paciente, ver se essa flange é necessária mesmo ou não. Então, foi feito aqui nesse caso, depois de discutir, a paciente estava pensando lá sobre a presença da flange ou não, foi feito um guia tomográfico, esse foi feito no técnico, então esse material branco é o sulfato de bário, que é o material radiopaco. Ele compra, mistura no acrílico que ele vai verter sobre os dentes, e aí eles ficam radiopacos, enquanto o restante do acrílico sem sulfato de bário não fica radiopaco. E aí foi feita a tomografia, verificou-se que ela tinha disponibilidade óssea, não tem as imagens aqui. Aquela montagem de dente serviu para a confecção de uma prótese total nova, e a paciente adorou a prótese total nova, só que por esse excesso de osso que ela tinha aqui, ó, e mesmo seria possível remover um pouco em altura, mas não muito, senão ela não teria disponibilidade óssea para colocar os implantes. Então, foi conversado com a paciente para fazer um protocolo cerâmico sem a gengiva, só os dentes, tá? A gente não tem o final aqui desse caso, mas eu acho o caso muito interessante, muito bem documentado, por isso que eu pedi para o Luiz me deixar mostrar o caso dele aqui, tá? Mas eu vou passar rapidinho para vocês, só para mostrar como que é um protocolo cerâmico. Porque vocês lembram que lá no começo eu falei que numa prótese total a gente definia número e posição dos implantes, tinha uma segunda coisa, inclinação dos implantes e o material restaurador. Então, o guia, ele também serve para a gente ver se vai ficar legal ou não o paciente fazer uma prótese metalocerâmica, sem gengiva, ou se ele precisa fazer uma prótese metaloplástica, que é esse protocolo que eu mostrei para vocês até agora. Então, vou mostrar um protocolo um pouquinho diferente, tá? É um outro caso. Vou passar mais rapidinho. Então, aqui o paciente tinha alguns dentes, mas que seriam extraídos, porque eles já estavam condenados, tá? Mas ainda tinha as raízes. Foi feita uma duplicação da provisória que a paciente já usava, e essa provisória foi marcada aqui com o gutapercha na posição que se desejava colocar os implantes. Aqui, então, foi feita a instalação dos implantes, ó, e mantido as raízes. Nossa, mas que coisa feia, por que o dentista fez isso? Para manter uma prótese provisória fixa, enquanto esses implantes cicatrizavam e se aguardava o período de osseointegração. Então, foram colocados implantes em outras posições estratégicas para que ela pudesse usar uma provisória fixa. Por quê? Porque senão a gente teria, essa paciente que sempre usou provisória fixa, ela iria migrar para uma prótese total sobre implantes, que é muito mais desconfortável, cobre o palato, não tem retenção, e também é pior a gente usar uma provisória removível, porque ela vai ficar colocando forças oclusais sobre esses implantes aqui. Então, como era possível fazer uma prótese fixa, foi feita uma prótese fixa. Depois ali do período de osseointegração, de 4 a 6 meses na maxila, esse caso é mais antigo, deve ter sido 6 meses, foi feita a exodontia daqueles dentes que já estavam condenados, e aí os implantes estavam prontos para receber uma prótese sobre implantes. Aqui não é um protocolo, mas é quase, ó. Tem um primeiro molar aqui,
que está preparado para receber uma prótese, e um segundo molar que foi mantido. Mas é praticamente uma prótese protocolo. Então, foi feita uma provisória fixa agora sobre os implantes. Por que é importante utilizar uma provisória fixa sobre os implantes? Para fazer o condicionamento gengival. Então, igual naquela prótese fixa sobre dentes, que hoje em dia a gente quase não faz mais, porque tem os implantes, a gente vai construindo aqui, ó, acrescentando resina acrílica para conformar a gengiva no formato adequado para uma prótese mais estética, para que a gente dê o que a gente chama de perfil de emergência, que é você fazer um contorno cervical na sua prótese, e principalmente no pôntico, para parecer que esse pôntico está saindo da gengiva. Então, é feito esse condicionamento gengival, é feito a moldagem tem uma técnica específica que a gente precisa unir esses implantes com resina, tá? Resina acrílica vermelha, aquela resina Duralei, aí é feito a moldagem, aquele dente também foi feito a moldagem junto, dente preparado. É feito a prova da infraestrutura, da mesma maneira de uma prótese fixa, esse vermelhinho aqui é registro de oclusão, e aí é feita a aplicação da cerâmica. Mas, ó, a prótese é uma prótese metalocerâmica e não metaloplástica com aquela cobertura de gengiva. O protocolo convencional metaloplástico, ele é feito com dentes de estoque, os mesmos dentes da prótese total. E esse aqui não. Ela tem menos volume, ela é mais estética, só que tem também um custo maior e nem todos os pacientes podem. Por quê? Porque muitas vezes a reabsorção fisiológica do rebordo é tão grande que o paciente perde suporte labial. Então, nesse caso, e naquele último que eu mostrei para vocês, era possível fazer uma prótese fixa que estivesse aqui como se estivesse saindo da gengiva. Por quê? O paciente tem osso, tem tecido mole para ser condicionado e não precisa desse suporte labial extra. Tudo bem até aqui? Tem perguntas? Não. Fernanda, tem uma pergunta aqui. Tem. É do Wesley, e ele quer saber, ó, quanto tempo é indicado manter o provisório para conseguir um bom perfil de emergência? Olha, Wesley, varia. Não existe fórmula mágica, tá? Vai depender. O que é importante é que esse condicionamento ele é construído aos poucos. Você não pode colocar uma quantidade grande, mudar a forma de uma forma muito diferente ali. Ó, aqui, por exemplo, né? Você não pode mudar essa forma abruptamente, que você vai comprimir esse tecido, você não vai conseguir comprimir a gengiva para começar. E se você conseguir comprimir, você vai causar dor ali, inflamação, o paciente vai te matar, né? Vai ficar incomodando. Então, você tem que ir pressionando aos poucos. Então, toda semana o paciente vem, você acrescenta um pouquinho, ou a cada 15 dias. Vai depender da disponibilidade do paciente de vir. E vai depender da quantidade de tecido que ele tem para ser condicionado. Então, não existe um tempo específico. Pode demorar aí 6 meses. Pode ser que demore 3 semanas. Depende de caso a caso. Certo, Wesley? Certo, ele ficou satisfeito com a resposta. Beleza. Então, finalizamos como a gente vai fazer o planejamento de próteses totais, superior ou inferior. E aí a gente vai para próteses parciais fixas, PPFs, múltiplas ou unitárias. Na prótese fixa, múltipla ou unitária, a gente precisa pensar no espaço mesodistal que a gente tem e interoclusal, porque se o espaço interoclusal for muito pequeno, não vai ter espaço para implante, um pilar de implante, que vocês vão aprender aí a selecionar também com o Luiz, e para uma prótese com material cerâmico. Então, igual a gente avalia o espaço interoclusal para um preparo dentário, a gente precisa avaliar também
para um implante. O espaço mesodistal é importante, além da estética, para outras questões que a gente vai falar logo adiante. E também a posição e inclinação do implante. Para isso, a gente também vai basear essa posição e vai verificar o espaço mesodistal baseado na posição dentária final. Além disso, a gente também consegue verificar a necessidade de procedimentos de enxertia, enxerto ósseo, enxerto de tecido conjuntivo, para melhorar a posição e inclinação dos implantes ou mesmo a estética. Então, por exemplo, o espaço mesodistal, ele pode ser medido no exame clínico, no exame de imagem, numa radiografia periapical mesmo, ou também no modelo de estudo. O ideal é a união desses três métodos para você verificar o espaço mesodistal que o paciente tem. Quanto deve ser o espaço mesodistal? O espaço que a gente precisa ter entre implante e dente é de 1,5 milímetro. E entre dois implantes contíguos é de 3 milímetros. Então, nesse caso aqui, ó, tá mostrando que do implante até o dente a gente tem 1,5 milímetro ou mais, tá? Nessas regiões, e entre dentes 3 milímetros. Então, por exemplo, nesse caso, a gente precisa considerar o tamanho, a largura da plataforma do implante, o diâmetro do implante, e mais 1,5 de cada lado, para que a gente verifique se existe espaço mesodistal aqui nesse espaço. Vou falar para vocês, né, um pouco por cima, mas a gente tem hoje plataformas de implante. Isso que a gente chama de plataforma é o diâmetro do implante, a plataforma é onde a prótese é instalada. Então, a gente tem implante de plataforma regular, que tem em torno de 4 milímetros, tem implantes de plataforma larga, que tem 5 milímetros ou um pouquinho mais, e temos implantes de, o implante de plataforma regular, ele é 3,5, 4, né? E a gente tem implantes de plataforma estreita, que são implantes bem fininhos, que eles têm de 2,5 a 3 milímetros, né? Geralmente 2,9 é o tamanho da plataforma quando a gente mede ali certinho. Então, por exemplo, aqui, se eu utilizar o menor implante que a gente tem, o menor diâmetro, que é de 3 milímetros, eu teria que ter mais 1,5 para lá e 1,5 para cá, então teria que ter 6 milímetros. Medimos na radiografia, medimos na tomografia e não tinha espaço. Qual que é o plano de tratamento? Ortodontia para abrir esse espaço ou fazer uma prótese fixa convencional, sem implantes, por exemplo. São duas opções para esse paciente. Então, aqui, nesse caso, provavelmente a gente vai usar um implante de plataforma regular. Então, vamos fazer a conta, ó. Plataforma regular são 4 milímetros, mais ou menos. Então, aqui eu tenho que ter 1,5, mais 1,5 são 3, mais 3 entre implantes, são 6, e mais 4 milímetros da plataforma dos implantes, que são mais 8. Então, eu tenho que ter 14 milímetros aqui entre as raízes, para que, além de, essa distância não é uma distância de segurança só para não prejudicar a raiz do dente adjacente, é para que o osso, a crista óssea, seja mantida. Se eu instalo um implante com menos de 1,5 de proximidade com um dente, a crista óssea acaba sendo reabsorvida, então você não vai ter longevidade no seu tratamento com implante. O paciente perde papila, o paciente vai ter inflamação frequente ali até que esse osso seja reabsorvido. A gente precisa também avaliar a posição ideal dos implantes. Então, nós devemos avaliar o paciente por oclusal, pode ser num modelo de estudo ou clinicamente, o modelo de estudo dá uma visualização muito melhor para você. E nós traçamos uma linha da vestibular do dente adjacente, aí a vestibular do outro dente adjacente, ponto mais proeminente. Na interseção dessa linha seria a posição máxima da vestibular da sua futura prótese, né? Para acompanhar aqui na incisal de um dente, na incisal do outro. Então, aqui ficaria a incisal da futura prótese. Então... Fernanda, Oi. a Rafaela tem uma dúvida quanto a isso.
Pode falar. A Rafaela Pini, ela falou, olha, se o espaço mesodistal entre os implantes for menor que 3 milímetros em uma plataforma de 4,1 cm, quais são as opções de componentes para tentar reduzir o dano de perda da papila? Existe? Não, porque aí, Rafa, é uma questão, a questão é o a quantidade de osso remanescente entre os implantes. Com certeza, num cone morse, talvez a reabsorção seja menor, mas eu não sei te responder isso, porque eu não sou periodontista. Se tiver algum colega periodontista assistindo, quiser responder, fique à vontade. Então, se o implante já está instalado, a perda óssea já ocorreu durante esse período aí de osso-integração, pelo menos os primeiros meses aí depois da instalação da prótese. Você instalaria componentes menos volumosos, mas não quer dizer que você vai conseguir compensar essa perda óssea. Tem algum periodontista que quer ajudar a gente? Ela ficou satisfeita. Beleza. Vamos lá, então. Então, aqui, ó, seria a posição da incisal da sua futura prótese. Então, a gente precisa respeitar essa faixinha aqui vermelha, que é a distância de 1,5 entre os implantes, no mínimo, pode ser mais. E aqui na vestibular, você precisa deixar uma margem de segurança. Quanto deve ser essa margem de segurança? Tem uma janela aí de 1,5 a 2,5 milímetros, né? Não tem um valor específico, mas isso o cirurgião deve observar, porque geralmente, quando a gente tem perda da tábua óssea vestibular pela reabsorção natural, a gente tem uma perda de volume aqui, ó. Então, se a gente posiciona o implante nessa região, tem osso, beleza, mas a gente não tem essa margenzinha verde de segurança aqui, de 2 milímetros, por exemplo, a gente pode ter um desfecho estético ruim nessa região. E se o implante for posicionado com uma inclinação além dessa incisal, aí a posição do orifício, ou mesmo a um componente protético que dê estética, nessa posição ideal dentária aqui, com a incisal nessa bolinha, não vai ser possível. Então, vai prejudicar o tratamento protético. E a gente acaba também colocando uma linha aqui na lingual dos dentes. Também o implante não deve estar mais lingualizado do que a região de cíngulo dos dentes adjacentes. Você manter essa posição ideal dos implantes permite a preservação dos tecidos duros e também vai sobrar um tecido mole saudável aqui para que você consiga condicionar e ter uma estética rosa adequada. Então, aqui, num caso clínico, ó, a gente observa uma posição, o posicionamento do implante numa posição ideal, ó, não ultrapassa a parte lingual e existe a margem de segurança de 1,5 de cada lado e aqui uma quantidade satisfatória de tecido duro e mole, principalmente mole visualmente, assim, a gente não consegue saber do osso, mas para ser manipulado. Então, a gente tem que entender que qualquer movimentação na posição e inclinação dos implantes vai ter uma implicação para a forma da prótese. Se esse implante é vestibularizado, é possível fazer uma prótese? É, mas você vai ter que utilizar aqui, ó, um componente angulado. Vocês percebem que nesse aqui, que está numa posição mais ideal, você tem um pilar que tem a mesma inclinação do implante. E você consegue construir aqui planejar uma coroa com uma forma de contorno adequada. Aqui, a gente tem uma inclinação mais vestibular, e se você não quer uma prótese vestibularizada, você precisa colocar um componente angulado aqui, para compensar. E em muitos casos, se o implante também é muito palatinizado, a prótese vai ter um contorno cervical exagerado, para que a face vestibular ocupe uma posição ideal ali para aquele paciente. Isso aqui a gente chama o quê? De sobrecontorno. Então, por isso que é importante a gente planejar essa posição dentro desses parâmetros, considerando a posição final da prótese. Com um guia cirúrgico, a gente também consegue avaliar a necessidade de procedimentos de enxertia, igual a gente tinha falado. Se eu faço guia, eu consigo ver a relação
da posição final da prótese com o tecido mole. Aqui é um arco superior. Olha aqui onde está a vestibular do dente, olha como que esse rebordo é fininho, né? Seria indicado fazer procedimento de enxertia antes. Claro que não é só visualmente, mas visualmente ele fica mais nítido. A gente vai verificar isso com o guia, mesmo guia, com aqueles marcadores radiopacos para a gente fazer uma tomografia. Aqui é um outro... Tem alguma pergunta, alguma coisa? Não? Aqui é um outro caso do livro lá da Cláudia Volpato, que eu também trouxe porque eu achei bem interessante. A gente vê um defeito aqui ósseo enorme, enorme. É óbvio que a gente sabe que a gente precisa de enxertia, mas a partir do momento que você faz uma montagem de dentes e o enceramento da região, você consegue visualizar muito melhor o quanto. Então, você fazer o enceramento diagnóstico é essencial para avaliar realmente a perda de tecido mole. Porque, às vezes, o defeito não é tão grande. O paciente usa uma PPRzinha provisória com um pouquinho de gengiva e a gente fica naquela dúvida. Será que dá para fazer prótese fixa sem gengiva? Será que vai ficar legal o contorno gengival? Então, a gente precisa fazer enceramento ou montagem de dentes. Para que não aconteça isso aqui, ó, tá? Implante mal posicionado, ó, muito vestibularizado, fora daquela posição que a gente tinha feito o desenhozinho. Como reabilitar isso aqui? É um desafio. Mesmo que a gente utilize componentes angulados, é muito provável que a forma da prótese caia numa daquelas situações, sobrecontorno, subcontorno, e isso traz para a gente acúmulo de biofilme, menor longevidade do tratamento. Aqui, ó, é um caso que não foi instalado os implantes nessa posição. Aqui o paciente já tinha implantes instalados e com a prótese provisória que ele usava, é possível ver, ó, a discrepância de posição dos implantes em relação à prótese. Essa cirurgia aqui foi feita já com essa prótese provisória em posição, é para planejar o que seria possível fazer com esses implantes. E foi decidido sepultar esses dois e instalar componentes angulados nesses dois aqui, porque esses não dava para a gente usar mesmo, não tinha o que fazer. Foi feito para recobrir também essas roscas, né, que não estavam legais. Então, isso aqui é um insucesso total do tratamento. Mesmo que a gente consiga fazer a prótese, ela não vai ficar 100%, né? Como que é feito, então, um guia cirúrgico unitário? O guia cirúrgico unitário é feito a partir do enceramento diagnóstico ou mesmo de posicionamento de dentes de estoque. Então, aqui é um caso posterior, você mesmo pode fazer de um jeito bem fácil, coloca um pouquinho de cera, um dentinho de estoque aqui nessa posição, olha lá. A gente, no terço oclusal dos dentes, a gente acrescenta cera também, mais ou menos uns 3 milímetros de cera. Aí você pode moldar com alginato ou com silicone, aguarda tempo de presa, vaselina o modelo, preenche com resina acrílica e você vai voltar ali aquela moldeira preenchida com a resina acrílica, igual a gente faz aquela provisória, utilizando o molde de alginato. Depois disso, vai remover os excessos, dar um acabamento, e a gente vai ter um guia cirúrgico feito rapidinho, com muita facilidade e baixíssimo custo. Nesse guia a gente vai marcar uma posição central. Tem um cachorro aí. Alguém, A gente vai marcar uma posição central, que é onde seria a posição ideal do nosso implante. E aí eu posso colocar ali Glucoperch, algum material radiopaco. Esse guia pode ser um guia radiográfico ou tomográfico. Aqui foi feita uma periapical, além da tomografia, para verificar a posição, se seria possível instalar um implante nessa posição. Então, é muito fácil a gente fazer guia de dente unitário. É só você posicionar um dente de estoque ali e fazer a cópia desse contorno com resina acrílica. Em casos mais complexos, que envolvem outras alterações estéticas, aí a gente conta com um enceramento diagnóstico mais refinado. Então, nesse caso aqui, a paciente tinha ausência, agenesia dos dois laterais.
E também tinha os centrais mais fininhos, tal. Então, foi feito um enceramento pensando na correção da margem gengival dos centrais e também em qual seria a posição ideal final da margem gengival dos laterais, porque ela tinha genesia ali, né? Então, a gente precisaria instalar os implantes, mas já pensando na margem gengival ideal. Então, foi feito esse enceramento diagnóstico. Foi feito um guia cirúrgico em acetato. Sabe esse aqui é o acetato? É o acetato mais duro. Se você ligar na Dental para comprar aquelas placas para fazer placa a vácuo, né? Você vai pedir o cristal, que eles chamam. Ele é um acetato mais rígido e mais grosso. Então, aqui foi feito, né, um guia desse cristal, pode ser de acrílico também, e esse guia, ó, tem uma janela na posição ideal da margem gengival, e 3 milímetros distante tem a posição ideal do implante para que vai ser instalado. Então, aqui é aquela imagem que a gente colocou, ó. É feito a prova desse guia, pode ser feito descolamento do tecido ou não, aqui está descolando, mas está medindo também, ó, se a posição ideal do implante lá no final, né, tem que rebater retalho, na verdade, aqui, ela está respeitando uma distância ideal da margem. Aqui, o pessoal da pele, eu não sei dizer se são 3 milímetros certinho, o professor Patrick vai falar com vocês na próxima aula, tá bom? Mas, assim, para cada plataforma de implante, existe uma profundidade ideal que o periodontista, o cirurgião vão colocar a plataforma do implante para que a margem gengival estabeleça esse contorno na região desejada. Então, aqui foi feito perfuração para instalação do implante, utilizando aqui esse guia. E, posteriormente, aí eu não sei dizer para vocês ou na mesma, é feita a correção também da margem gengival. Aqui é um outro caso, também de agenesia de laterais, foi feito um mock-up, foi feito um enceramento, e o mock-up, que é a prova da forma do enceramento com uma resina bisacrílica sobre os dentes, ó. E aqui foi verificado a estética, tem um pequeno aumento incisal aqui, mas você também determina a margem ideal dos laterais. E aí foram feitos guias cirúrgicos usando aquela técnicazinha de reproduzir, ao invés de reproduzir o dente de estoque, foi feito para reproduzir o enceramento. Então, aqui, vocês conseguem ver que é uma resina acrílica, tá? Um dentinho de estoque, ou uma resina acrílica tipo jet mesmo. E aqui nessa região, a gente tem só uma abinha de resina para que seja apoiada sobre a cúspide, a ponta de cúspide, a borda incisal do canino. Então, desse lado aqui no 12 e no 22 também. E aí, com esse guia em posição, com a posição da margem gengival definida, o periodontista mede qual é a profundidade ideal para o implante que ele precisa colocar e confere se existe o espaço mesodistal adequado para instalar o implante. Aí o implante pode ser instalado, ó, respeitando, com esse guia em posição, ele também verifica a posição antero-posterior ideal, respeitando aqueles pontos na borda incisal de cada dente, tá? A gente vê que tem bastante tecido duro aqui ainda para dar suporte aqui para tecido mole, para que a gente tenha uma estética rosa favorável. E aqui uma abordagem mais simples, ó, com a própria prótese provisória do paciente, do paciente, aquela plaquinha de Hawley com dentinho, o periodontista também consegue definir a profundidade ideal. Então, gente, o guia cirúrgico ele não precisa ser chique e refinado, mas o periodontista precisa ter o guia para conseguir colocar o implante não só na posição ideal, mas na profundidade também. E aqui, por último, uma cirurgia guiada. Essa aqui, então, de dentes anteriores, mais ou menos como aquela que eu mostrei para vocês. Então, é feito um guia, ó, com sulfatinho de bário aqui. Estão vendo que os dentes estão radiopacos? Como que esses dentes estão radiopacos aqui? Ou o paciente usava uma adesiva, né, e aí foi feito com algum material radiopaco, ou você precisa fazer um guia
já com a posição, com aqui uma área radiopaca para que possa ser feito o planejamento dos implantes. Então, aqui também foi manipulado num software virtual a posição ideal desses implantes, inclusive a profundidade, e aí vem um guia cirúrgico mais refinado, com os orifícios, aqui cilindros, para guiar exatamente o posicionamento. Aqui a paciente já usava uma provisória, olha como está legal o condicionamento gengival, mesmo antes da cirurgia. Então, olha, aqui a gente foi instalado os implantes usando aquele guia, e com a prótese provisória em posição, você confere que a profundidade está ideal. E assim foi feito o tratamento. Falei que era por último, mas tem mais um, mas está acabando. Aqui um outro caso, ó, para mostrar para vocês a questão da profundidade, e aqui um guia feito com placa de acetato. Ó. É só colocar um dentinho de estoque, coloca na plastificadora a vácuo, vaza esse guia. Vaza não, plastifica, e aí a gente faz o recorte aqui com um disco, ou com uma maxi-cut. E aqui foi verificado que não daria para instalar na profundidade correta, para manter a margem nessa posição. Então, ó, o periodontista fez até uma remoção, que aí o pessoal da residência até tinha perguntado, eu tiro um pouquinho de osso aqui, vou rebaixar para garantir um espaço interoclusal e a margem gengival, pode ser feito. E aí o implante, o guia tem um orifício aqui na parte oclusal, é conferido a posição do implante, e olha lá, foi feito um contorno ósseo para poder instalar o implante na posição ideal. Esses implantes mais profundos que vocês estão vendo, eles são do tipo cone Morse. Ele é um implante pensado para ser instalado mais profundo que o osso. Outros implantes, tipo hexágono externo, eles são instalados mais superficiais. Aí, sobre essas plataformas, a gente vai ter aula mais para frente. Mas é por isso que isso deve ser verificado, o cirurgião deve conhecer qual que é a profundidade ideal de cada implante. Ok. Ok? Então, aqui o implante instalado, ó, bem profundamente, porque é assim que a técnica manda para essa plataforma, ó, o implante fica lá embaixo e tá feito, tá? Então, a avaliação do espaço interoclusal é importante, tem que ter um espaço interoclusal de 6, 7 milímetros, porque aqui não cabe componente protético e prótese. Então, o que a gente tem que fazer? Talvez planejar uma ortodontia prévia para a intrusão desse molar. Aqui não é prévio, aqui já está instalado. Mas pode ser feito algum desgaste, algum ajuste nessa região. Nesse outro lado aqui, ó, a gente vê, é um outro caso, que existe um espaço mesiodistal para a instalação de um implante. Lembram? Eu não tenho as medidas, mas visualmente a gente vê, ó, tem que ter 1,5 para cá, 1,5 para cá e mais um implante de plataforma de 4 milímetros. Cabe 2? 2 tem que ter 14 milímetros, provavelmente não. E aí, o que eu fiz? Eu fiz um desenho aqui do pré, ó, e dupliquei o tamanho, só para ter uma ideia. Vai caber 2 dentes? Provavelmente não. Então, a gente faz o quê? Enceramento, tá? Para verificar se a gente faria um molar ou faria 2 prés menorzinhos. Para a gente verificar o que é que fica com contorno melhor. Então, aqui, no caso, foi decidido, não é um caso meu, foi decidido fazer 2 pré-molarzinhos. Olha só como é que ficou a prótese. É fácil higienizar isso aqui? Não. Será que foi feito enceramento? Será que foi planejado? Outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, ó. A gente tem que verificar também a anatomia dos dentes adjacentes e pensar em fazer algumas modificações antes da terapia com implantes. Por exemplo, aqui a gente tem um molar inferior mesializado, então você tem um contorno excessivo aqui, que pode reduzir o espaço mesiodistal que você tem. E aqui você tem um canino que é um dente com uma face distal bem plana, não é uma face convexa. Então, você pode pensar em fazer uma reanatomização aqui para melhorar o ponto de contato entre implantes. Por quê? Quando a gente perde um dente, a gente perde bastante tecido. E o contorno aqui da parte cervical do dente não é legal, já fica uma prótese mais plana. Se você tem uma prótese mais plana que ainda encontra essa face distal sem contorno, pode ser difícil obter o ponto de contato. Tanto que, olha aqui, tem ponto de contato? Não tem.
tá? Então, a gente tem que observar a anatomia dos dentes adjacentes para ver ponto de contato e avaliar o espaço mesiodistal. Aqui, a gente mostra um implante inclinado, mal posicionado, que foi corrigido com um pilar angulado. Beleza, deu para fazer a prótese? Deu. Mas olha aqui o ombro que ficou na vestibular, olha aqui o acúmulo de biofilme. Será que vai ter longevidade? Provavelmente não. Então, pessoal, alguém tem alguma dúvida da parte de dentes unitários? Tem alguma pergunta? Posso fazer aqui? Pode. Nesse caso que você falou que não havia o espaço para para um molar e seria pequeno para dois pré-molares também, você não poderia usar um implante com um cantilever, com um elemento suspenso? Poderia. É que o cantilever, ele sempre... Aqui acabou ficando, na verdade, ó, um implante só e um dente em cantilever, tá? Poderia. Então, aqui, meu objetivo aqui não é mostrar a resolução ideal do caso, tá? Que aqui essa prótese não tem ponto de contato, então a questão não é nem a quantidade de dentes, mas é que a prótese não está adequada. Mas o cantilever, ele pode ser utilizado, inclusive nessa situação de implantes e um implante e 2 dentes. O meu orientado vai defender uma pesquisa sexta-feira que vai falar sobre isso. E o que a gente vê na literatura é que essa situação específica de um implante mais um cantilever ainda não está bem documentada. Tem alguns estudos, tem alguns casos, e que eles mostram o implante sobrevive normal. Mas a gente tendo cantilever, você aumenta a frequência de complicações mecânicas. O quê? Afrouxamento de parafuso, basicamente. Porque você sempre vai ter um braço de alavanca ali. Então, se puder evitar o cantilever, melhor. Nesse caso, foi feito com o cantilever. Eu não tenho acompanhamento do caso para dizer como ficou, tá? É uma opção. Poderia também ser feito um molar comprido. Ele vai atuar como cantilever da mesma maneira, mesmo sendo um dente só, né? Mas teria que ter possibilidade de higienização, que nesse caso não teve, né? Exato. O principal aqui é você pensar, se for fazer a prótese com cantilever, tem que ter condições de higienizar. Ó, aqui não tá legal, tá vendo? Esse aqui é pós-imediato, tá? Provavelmente esse ponto de contato foi corrigido, tá? Mas eu tinha essa imagem aqui no arquivo, e aí eu trouxe para mostrar para vocês. Mas olha, ponto de contato é importante, forma da prótese é importante para a higienização. Então, a gente precisa analisar a característica do espaço além do tamanho. Pode ser feito prótese com cantilever? Pode, mas vai ter mais complicação mecânica. Tem caso que não tem jeito, que a gente sabe que vai precisar e vai fazer, e você vai lidar com as complicações mecânicas. Certo, obrigado. Certo? Imagina. Então, pessoal, o que a gente tem de considerações finais? Isso aqui pode ser evitado. Na minha época, né, eu tô velha para ficar falando minha época já, né, já é a segunda vez, mas assim, a gente sempre escuta dos cirurgiões, antigamente a gente escutava muito que, eu coloquei o implante onde tinha osso. Hoje em dia isso não é mais aceitável, porque a gente tem N procedimentos de aumento ósseo que podem ser feitos e devem ser feitos antes. Então, se você faz o planejamento reverso, faz um enceramento e verifica que não é possível instalar implantes naquela posição, melhor não fazer. Ou faz um procedimento aqui de cirúrgico de aumento ósseo, ou faz uma prótese fixa sobre dentes, que é possível que você tenha um resultado muito melhor do que ter uma prótese com essa dificuldade aqui, ó, com esses implantes mal posicionados. Erros de posicionamento de implante, na maioria das vezes, eles são evitados com planejamento reverso. Implante muito próximo do dente é evitado com planejamento reverso, com guia cirúrgico. Então, a gente sempre deve pensar não só em instalar os implantes, mas sim de instalá-los na forma que permita uma prótese funcional e com longevidade. Então, o planejamento para a instalação de implantes tem que ser definido a partir da prótese. A solução deve ser a mais simples possível, como até o nosso colega falou, se não dá 2 implantes, vai fazer orto. Não, pode ser instalado um e feito um outro contorno para a prótese. Sempre tentar fazer o mais simples
e as limitações devem ser explicadas, e o plano de tratamento decidido com o paciente. Tudo deve ser explicado para o paciente, sempre tem mais de uma opção, tá bom? Então, era isso que eu tinha para falar hoje na nossa aula. Agradeço a paciência de vocês, agradeço muito a presença de vocês, os que vão assistir depois também, a gente está muito feliz de começar com esse curso aí aberto, para que todo mundo, né, possa compartilhar aqui com a gente essas segundas-feiras, e obrigado. Se vocês precisarem de mim, esse é meu Instagram, meu e-mail, estou à disposição. Fernanda, obrigado pela sua aula, parabéns. Eu acho que o mais importante que você mostrou aqui é que para você fazer a prótese sobre implante, pode ser muito fácil, mas também pode ser impossível de você conseguir uma prótese realmente satisfatória. E o que é essencial para isso é o planejamento. Tá? Então, parabéns. Eu espero que, se vocês tiverem algumas dúvidas agora, quem quiser abrir o microfone, tá? Totói, obrigado aí pela sua presença. Obrigado a você, Sérgio. Foi um prazer. Foi um prazer ver você aqui. Fazia muito tempo que eu não via. Ele é um amigo da minha cidade e está morando em Cuiabá. Que legal. Né? Está morando em Cuiabá, né? Isso, Cuiabá. É. A Terezinha, minha irmã, viu você, ficou impressionada. Você está bem diferente. Tem que estar mesmo, né? É. Pessoal, mais dúvidas? Não? O pessoal está mandando aqui. Tá agradecendo. Agradecendo. Ótimo. Obrigado pela presença de vocês. Eu queria falar aqui, agradecer a quantidade de pessoas. Nós tivemos presentes hoje aqui em torno de 80 pessoas e algumas pessoas que não puderam, que falaram anteriormente, né? Que até sobre a possibilidade da gravação da aula. Então, a aula foi gravada. Agora, a Fernanda deve me passar a aula, eu vou colocar a aula e eu vou passar no grupo do WhatsApp o link para vocês acessarem, tirar algumas dúvidas. Quem não conseguiu pegar toda a parte, pode dar uma repassada, tá? Então, logo, logo eu mando para vocês. Tá Mais certo. alguma consideração, Fernanda? Nenhuma consideração, só agradeço mesmo a presença de todos. A gente ficou surpreso com o número de inscrições, mas é isso que a gente queria mesmo. Então, vou parar de gravar aqui, dar boa noite a vocês.